Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, família IPG. Queremos agradecer, em nome do nosso departamento infantil, a presença de todos aqui. Sabemos que temos muitos titios, titias, vovô, né, vovó. Queremos dizer que as crianças estão muito felizes. Chega aos nossos ouvidos, assim, a boa ansiedade delas, né? Chegou o dia da Expo Páscoa. Tão trabalhado, tão ensaiado. E que, de fato, elas cresçam entendendo que elas devem, de fato, fazer sempre o melhor para o Senhor, né? A gente vai iniciar essa tarde. Boa tarde, crianças! Que coisa linda! Muito bem. Então, a gente vai iniciar mais essa apresentação de Expo Páscoa. E a gente conta mais uma vez, tia Simone sempre lembra, né? Com os papais e mamães que querem registrar, normal, eu sou mãe de 3. Mas assim, está sendo filmado, né? Tem pessoal da mídia aqui. E vai ter um momento, né? Lembra no final que junta para foto, combinado? Para que a gente não tenha muito movimento, porque tem crianças, tem turminhas, né? Que transitam aqui. E às vezes o papai na empolgação pode de alguma forma atrapalhar, tá bom? Conto com vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente está na casa do Senhor para, acima de tudo, prestar culto a Ele, louvor, adoração, né? Vamos ter já. E mais tarde, no final, a gente vai ter esse tempinho lá de comunhão, que eu coloquei lá nos grupinhos para a gente comer um bolinho, conversar um pouquinho, se conhecer um pouco mais, tá bom? Eu queria chamar o pastor Letinho aqui, por favor, para orar, para a gente começar esse culto a Deus. Obrigada. Vamos orar? Deus maravilhoso, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor nos congrega, nos reúne nessa tardezinha, Pai, para a gente te adorar e agradecer pela tua obra nas nossas vidas e por esse tempo maravilhoso que a gente tem com essas crianças. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor receba a adoração que esses pequeninos vêm te prestar, que o Senhor continue capacitando cada professor, cada pessoa que se envolve de alguma maneira com essas crianças, a ensiná-las a te adorar, a te bendizer em tudo. Nos ajuda a compreender melhor a mensagem da Páscoa agora, meu Pai, através dessas crianças, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe. Boa tarde, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Povo de Deus. A palavra do nosso Senhor, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Nós somos chamados hoje para nos lembrarmos da salvação por meio de Cristo, por meio do seu sangue. Viemos louvar e dizer ao nosso Senhor, bom Deus, Senhor, com tua morte venceste a morte, e a morte morre em sua presença. E agora, por meio do sacrifício de Cristo, podemos louvá-lo e adorá-lo. E é isso que a gente vai fazer nessa tarde. Amém, igreja? Dê um abraço no seu amigo ao lado e louvemos ao Senhor nessa tarde. Vejo seu corpo encantado naquela cruz, meu Salvador. Preso no madeiro ele foi, seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, só
cruzzinho ali, o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvemos o nome do Todo-Poderoso Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No terceiro dia, então, o Filho enfim ressuscitou, onde
sangue lavado, mais alvo que a neve. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Toda a igreja, toda a igreja. Pode sentar, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Posso te contar uma história? Histórias têm o poder de nos conectar, despertar nossa imaginação e preservar memórias. Contar histórias é um ato que transforma experiências em laços e sonhos em inspiração. Perguntar se eu posso te contar uma história, talvez faça sua mente despertar. Mas contar a maior de todas as histórias de todos os tempos, com certeza fará o seu coração palpitar de emoção e de alegria. Então, posso te contar, não uma história qualquer, mas a maior de todas, a história. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Amém! Louvado seja! Um dia foi estabelecido um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a história de José. Meu, então os egípcios fizeram alargar a vida dos filhos de Israel
com dura servidão. Faraó deu ordem seu povo para matar todos os novos bebês, meninos, os filhos de Israel. Nada tenho pra lhe dar, só a chance de escapar pra vê-lo outra vez. Mas Deus já havia preparado o libertador do povo desde o seu nascimento e o levou da espada de Faraó. Seu nome era Moisés. Quieto, meu filho, não deve chorar. Ao rio o entregarei. Durma e se lembre que ouviu meu cantar, e junto a você estarei. Meu irmão está Um dia o Senhor dava um encontro especial com Moisés. Esse encontro mudou a sua vida e a vida de todo o povo dos filhos de Israel. Deus, o libertador do seu povo. Então Moisés foi preso com Faraó e passou a mensagem que Deus lhe ensinou: deixa meu povo ir. Mas Faraó não deixou ir fácil. Ele mudou a voz de Deus. Então Deus começou a enviar pragas para o Egito. A cada praga, Moisés voltava e pedia: deixe o meu povo ir. Mas Faraó, com o coração duro, não deixava. As pragas ficam cada vez piores, até que veio a ordem do Senhor aos filhos de Israel: tome para si o cordeiro sem defeito, macho de um ano. Ele deverá ser imolado no crepúsculo da tarde. Pegue seu sangue e passe nas ombreiras e regras das portas. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: e serviu ao Senhor como decidido, e deixou o povo ir. No Egito escravo fui, sim, sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, do vil Faraó.
Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus, Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Glória, aleluia! Deus foi o criador da Páscoa, em um plano divino que transformaria a história, estabelecido desde antes da fundação do mundo, em um tempo eterno e exclusivo de Deus. Agora, o Rei do Universo vinha ao nosso encontro para realizar o sacrifício final e definitivo, demonstrando humildemente, ao chegar montado em um jumentinho. Sua entrada foi triunfal, pois aqueles que tinham discernimento logo reconheceram o tipo de triunfo universal de que o Senhor estava falando. Bendito seja o Rei de Israel. Oh, bendito seja. Osana, bendito seja. Bendito seja o nome de Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Osana. Bendito seja o Filho de Deus. Bendito seja. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de animal de carga. Indo os discípulos
E tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana! 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 Hosana nas alturas! Então, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é Jesus de Nazaré. Este é Jesus de Nazaré. Este é Jesus de Nazaré. Hosana! Uma salva de palmas, Hosana. Os estudiosos reconhecem que o Senhor Jesus exerce 3 ministérios fundamentais sobre nossas vidas. Ele é rei, sacerdote e profeta. Em nenhum outro momento das Escrituras percebemos tamanha intimidade entre o Deus do universo e seus discípulos como nesse instante singular. Por amor, ele se fez servo, entregou seu corpo voluntariamente e nos deixou uma certeza profética, que repetiremos a triunfante ceia do Senhor nas sublimes e maravilhosas bodas do Cordeiro.
E enquanto comiam, o Senhor e os seus discípulos, declarou Jesus: E enquanto comiam, o Senhor e os seus discípulos, declarou Jesus: Em verdade vos digo, um de vocês vai me trair. Diante disso, eles ficaram muito tristes, e cada discípulo perguntava a Jesus: se por acaso sou eu? Neste momento, Jesus, ao levantar para pegar o pão, Judas assim o faz também. E Jesus declarou: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então disse Jesus: Tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui,
povo de Deus, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrareis do sacrifício de Jesus. Portanto, alegrai-vos nele, na esperança de que um dia todos cearemos juntos com o amado e bondoso Cristo. Amém. Amém. Há pessoas que parecem ter vindo ao mundo sem um propósito claro, enquanto outras aparentam ter nascido com um único objetivo. E Judas ali nos pareceu ter sido destinado a trair. Os homens envolvidos em uma trama de emoções ocultas, mentiras e traições, acreditavam estar conseguindo destruir a vida de Jesus. Porém, os céus sempre souberam que ninguém jamais poderia tirar a vida do Senhor. Foi Ele, por sua própria vontade, quem a entregou naquele momento por amor a cada um de nós. Os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e fizeram um plano para prender Jesus e matá-lo. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, indo ter um encontro com os principais sacerdotes, propôs: Quanto vocês me pagam para entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Jesus concordou e buscava, Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar Jesus sem tumulto. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E Judas, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que viestes? Então, eles se aproximaram, pegaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Pedro, estendeu a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote Caifás, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus lhe disse: Guarde a sua espada, pois todos os que lançam a mão da espada serão mortos por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria neste momento mais de 2 exércitos de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Naquele momento, disse Jesus para a multidão: Vocês vêm com espadas e porras para prender-me, como se eu fosse um bandido? Todos os dias no templo eu me aceitava com vocês ensinando, e vocês nunca me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixaram Jesus e eles fugiam.
história está ficando triste, mas no final vai ficar muito alegre. Nossas amáveis crianças transbordam energia, alegria, movimento e certezas. Algumas enfrentam os medos próprios da infância, enquanto outras se aventuram tanto que às vezes precisam ser contidas. Assim era o apóstolo Pedro, cheio de energia, como a típica encantadora criança da nossa igreja. Ele declarou que jamais abandonaria Jesus. Quanto aos outros, ele não podia garantir, mas sobre si mesmo, Pedro tinha plena confiança. Jesus, em sua onisciência, sabia de todas as coisas, inclusive do amor sincero de Pedro por ele. Porém, Pedro não fazia ideia de que o Senhor também sabia que naquela mesma madrugada ele o negaria. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Este também estava com ele. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulheres, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhes os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Você já precisou tomar uma decisão difícil? Pilatos, sem dúvida, preferiria estar ausente daquele julgamento. Talvez até inventasse uma desculpa para evitar lavar as mãos. O Senhor foi julgado e condenado por causa de cada um de nós. A cena, meus queridos, é dura, triste, impactante e quase insuportável, exigindo uma resposta imediata de nosso Senhor. Que o Senhor nos impeça de lavar as mãos e nos livre da armadilha da indiferença.
Essa é a nossa sala do 4º ano e hoje nós temos uma missão especial. Hoje nós vamos apresentar os momentos mais marcantes do julgamento de Jesus, o julgamento religioso, político e civil. Essa história está narrada nos livros de Mateus, Lucas e Marcos. Por isso, a partir de agora, acompanhe conosco. Jesus estava no Monte das Oliveiras, orando junto com seus discípulos, quando Judas chegou junto com os principais sacerdotes, os anciões e os guardas do templo. Prenderam Jesus e o levaram ao Sinédrio, onde Caifás, o sumo sacerdote, o esperava. Pelo avançar da hora, mas o assunto é urgente. Trouxemos esse homem que se chama Jesus e temos aqui algumas testemunhas que presenciaram o que ele faz e disse ao povo. Vocês ouviram a blasfêmia que ele falou? Ele é réu de morte. Ele é réu de morte. Todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em consenso contra Jesus para o matarem. Os sacerdotes sabiam que a acusação de blasfêmia não era suficiente para a pena de morte no governo romano. Esses filhos de Deus informaram as causas para falar e a Jesus. Serão ameaça direta ao governo de César. E assim o levaram ao governador Pilatos. Eu vou te presentear com uma nota de festa. Em volta para Pilatos, mandei que não fizessem nada contra Jesus, porque ele era um homem justo, pois tive um sonho com ele e sofri muito. Pilatos então reuniu as principais autoridades, os sacerdotes e o povo, e lhes disse: Apresente esse homem como ajudador do povo, mas nada verificarei quando ele me acusar. Portanto, depois de castigá-lo, eu sou da lei. Mas sei crucificar o vosso rei. Não temos outro rei senão César. Me tragam uma bacia. Enquanto a Jesus, ele foi entregue à vontade deles de crucificação. E essa foi a maior história de amor que o mundo já ouviu. O Cordeiro foi sacrificado para nos salvar. Feliz Páscoa. Os
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado aí ao 4º ano. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que morte foi aquela? Os condenados a morrer no madeiro eram considerados malditos. Tudo estava profeticamente demarcado. E a cena se desenrolou no mais absoluto rigor da dor e da agonia. Após os últimos momentos de escárnio, o inimigo de nossas almas foi derrotado para sempre. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Desde a 6ª até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra.
deixou os céus, onde hoje está, com a criação veio habitar, e o seu amor o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, e o seu amor o mundo então conheceu. Cantemos juntos no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, e o seu amor o mundo então conheceu. De adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. A cena foi única na história. Jamais alguém havia se entregue voluntariamente sua vida e depois a retomado. Nunca mais seríamos escravizados pela miséria. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus ressuscitou. Jesus vive para sempre. Em breve Ele voltará para nos buscar. Maranata. Sol se apagou, ali estava
passou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença a José, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais havia espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu e tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo
e ficaram como mortos. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Então as mulheres lembraram-se das palavras dele e foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos, que estavam tristes e choravam. Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Não pode ser, não é possível. Vamos até lá ver. Então Pedro e João saíram correndo juntos e foram até o túmulo. Mas João correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado ao lado. Então, João entrou no túmulo. Ele viu e ele creu. Ele ainda não tinha entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa maravilhados. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria! Raboni! Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá dizer para os meus irmãos que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Fala para irem a Galileia e lá me verão. Eu vi o Senhor e Ele me falou muitas coisas para dizer para vocês. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles,
a respeito do reino de Deus. Que a paz, disse Jesus, que a paz esteja com vocês. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Louvado seja. Lado numa cruz, pagou os meus pecados, justificado sou pelo sangue derramado. Tua graça me alcança e hoje livre sou. Tenho em Cristo esperança. Ele me salvou, eu sempre cantarei. O Salvador viveu, ressuscitou, venceu a morte, em breve voltará. Eu sempre cantarei. O Salvador viveu, ressuscitou, venceu a morte, em breve voltará. Sempre cantarei. O Salvador ressuscitou, venceu a morte, em breve voltará. Pra sempre cantarei. Meu Salvador viveu, ressuscitou, venceu a morte, e em breve voltará. Amamos quem Ele nos amou primeiro. Meu Salvador viveu, ressuscitou, venceu a morte, e em breve voltará. Pra sempre cantarei. Meu Salvador viveu, ressuscitou, venceu a morte, e em breve voltará. Ele vive e reina para todos sempre. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 5. Quero chamar a sua atenção bem rapidamente, muito objetivamente. Sei que a criançada já está agitada, bem cansadinha, não é? Mas eu quero rapidamente comentar esse versículo com você, que na verdade é só uma pergunta que o anjo faz. Ele pergunta assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Elas foram naquela manhãzinha, ainda escuro, ver um morto, mas encontraram o vivo.
A vida da gente facilita muito quando a gente entende a vida a partir da ressurreição. Porque a gente tem tanta dificuldade em lidar com frustração, porque a gente tem tanta dificuldade em lidar com perda, porque a gente tem tanta dificuldade em lidar com os sentimentos, porque a gente tem tanta dificuldade em criar filhos. É simples, porque a gente esquece da ressurreição. E a gente pensa que a vida que a gente tem nesse mundo é a única vida que a gente vai ter. Quando a gente lembra que o nosso Cristo ressuscitou, a gente lembra daquilo que Ele mesmo ensinou. Quando Ele ressuscitou Lázaro, e Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. De modo que a vida da gente aqui nesse mundo não é uma contagem regressiva e uma tentativa de ser feliz desesperada, porque essa é a única oportunidade que nós temos, não. A vida nesse mundo mostra que o nosso Cristo deu sentido a tudo, inclusive ao sofrimento. E cada momento de alegria que nós temos só nos faz lembrar que o que nos espera lá na frente é muito maior e muito melhor do que a gente pode sonhar. Se aqui a gente fica achando a coisa mais linda do mundo, as crianças cantando, e eu tive o cuidado de dar uma olhada assim, as caras dos pais, dos avós, dos tios, enquanto o neto ou o filho ou o sobrinho está cantando, e fica todo mundo assim, e bate palma e acompanha. Eu quero que você imagine a alegria nossa naquele dia em que todos nós estaremos juntos louvando a Ele. Meus irmãos, o que a gente fez aqui hoje e faz a cada culto é somente antecipar aquele dia, é somente dizer que a gente crê na ressurreição. E se a gente tem razões para crer, se tem. A gente tem a palavra de Deus que nos garante. E se já tentaram descrer a ressurreição, se tentaram. Talvez um repórter muito premiado, chamado Lee Strobel, possa contar a história dele para você bem rapidamente. Eu vou terminar essa mensagem, porque eu prometi que eu ia ser breve com essa história real. Esse homem, ele viu a esposa se converter, e ele era ateu, e a esposa também. E ele, como um repórter, assim muito apegado aos fatos, inteligente, premiado, com muitas credenciais, colocou no coração que iria desmentir a ressurreição e dizer que era uma ficção. E ele saiu por todos os Estados Unidos procurando profissionais das diversas áreas, do arqueólogo ao historiador, ao médico, a psiquiatras, para provar que a ressurreição era uma fraude, que a palavra de Deus era uma mentira. Adivinha o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu. E certa noite ele voltou para casa, olhou para a esposa dele e disse: eu acredito. Não há razão para descrer da ressurreição. Meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, porque talvez essa seja a sua oportunidade de ouro. Você veio aqui ver seu neto, mas Cristo veio ver você. Essa é a noite para você crer. Esse é o momento para você se entregar. Esse é o momento para você se unir ao corpo de Cristo, que diz e declara: o meu Cristo ressuscitou, e com Ele as minhas esperanças, a minha alegria, a minha paz e a certeza da minha felicidade, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus maravilhoso. Amém, criançada? E amém? Amém.
Vocês foram lindos hoje. Maravilhosos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e que Ele continue sustentando a família e a igreja que tem discipulado essas crianças. É uma bênção, uma honra que Deus dá a cada tio, a cada tia, de caminhar com essas crianças. Pode perguntar a cada tio, dá trabalho, muito, mas vale a pena a cada segundo, porque o Senhor é fiel. Amém, tios? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus esse tempo maravilhoso. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, e de coração assim tão constrangido, meu Senhor, a gente se curva, se rende à tua majestade, porque nós cremos que o Senhor ressuscitou, nós cremos que o Senhor é Rei e que o Senhor vive para todo sempre, e que no nome de Jesus essa verdade eterna não seja esquecida por nenhum de nós, e que o Senhor nos capacite, a cada pai, a cada mãe, avós, aqui presentes tios, a cada servo teu, Deus, que se dispõe a ensinar essa verdade a cada domingo e a cada oportunidade que eles têm a essas crianças. Aviva essa verdade no nosso coração, para que no dia do cansaço, no dia do desânimo, no dia da má notícia, a morte não tenha a palavra final sobre as nossas vidas, mas que do coração e a plenos pulmões, cada um diga: Ele vive e Ele reina para todo sempre, e reina no meu coração, e nenhuma circunstância vai ser maior do que essa verdade que domina a vida de todos nós. Abençoa, meu Deus, por favor, cada família aqui representada, com provisão, com sabedoria, com harmonia, com doçura, com sabedoria no educar e no tratar cada situação. Nos traz, Pai, cada vez mais a tua casa, e dá, Pai, essa bênção, por favor, eu te peço, que cada criança sinta prazer em estar na tua casa, que ela se sinta à vontade na casa do Pai, para congregar e para servir, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Tem um negócio importante. Quando terminar aqui, a gente tem um momento de comunhão lá atrás. Tem um bolinho, que não é um bolinho, tem aquele lanche gostoso, maravilhoso para a gente lá atrás. Então não perde essa oportunidade da gente congregar junto não, que isso é uma bênção. Com palmas, igreja, vamos adorar o Senhor. Declarar sobre essa graça do nosso Deus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem treme a terra como um trovão, em sua presença não há palavras, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, sua vida entregou. Fizeste a mim.
é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra ser meu filho, o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Amém. Louvado seja Deus.